Fala pessoal, hoje a nossa receita é mais que especial, a gente vai aprender a cozinhar massa. Pode parecer bobo, né? Apesar de estar escrito na instrução das caixinhas, mas eu fui aprender a massa da forma perfeita que eu gostaria depois de 13 anos cozinhando. Afinal, a gente está sempre pesquisando, a gente está sempre buscando evoluir. E graças a Deus, eu tenho muito amigo dentro da cozinha que me ensina muita coisa. E o principal, eu nunca tenho vergonha de aprender. E eu tô aqui para falar, até para desabafar, 13 anos depois de aprender a cozinhar massa, mas da forma perfeita. E eu vou ensinar um pouquinho do que eu aprendi ao decorrer desse tempo. Hoje a gente vai trabalhar com uma massa lá do Sam's Club. Até tava conversando com o Valdec, que lá vende as porções maiores, que aí no final, se você fizer a conta, vai dar muito mais barato. E a qualidade é sempre melhor que a dos outros. E principal se for do Members Mark, que são produtos que eles viajam o mundo inteiro, eles trazem para o Brasil e colocam a marca deles. Então, ou seja, é sucesso. Então, e para começar a falar de massa, aqui a gente está trabalhando aqui, um espaguete, tá? Primeira coisa, o mais importante, leia na caixa. Quanto tempo de cocção essa massa precisa para estar pronto? Vai ficar, pô, mas você não é chefe? Eu sou chefe, mas quem fez, ela sabe o ponto perfeito da massa e o tempo. E a gente tem que tomar muito cuidado porque varia muito de fogão para fogão. Então assim, a hora de colocar é realmente na hora que a água tá borbulhando. Uma pergunta que todas as pessoas fazem: sal? Sal eu coloco. E para entender por que a gente coloca sal na água? O sal a gente coloca no sal na água porque ele aumenta o ponto de fusão da água. Ou seja, se a água ferve a 100 graus, quando você coloca sal, ela ferve a 105, 110 graus. Então você vai ter uma água mais quente. E aí você coloca os alimentos para cozinhar. E se for para legumes, a gente coloca sal para manter a cor do alimento. Tá, ok? Beleza. Então a gente vai lá. Essa massa aqui pede 8 minutos. O que mudou para mim, para eu ter parado tudo para gravar esse vídeo para vocês e contar essa, porque para mim foi uma eureka. Quando chegar no 6º minuto, você tira da água, coloca numa frigideira ou numa panela com a própria água do cozimento e termina de cozinhar ela lá. Por quê? Por que pra mim foi legal? Porque de repente para você fazer um carbonara, ele vai deixar a sua massa muito mais densa. Porque quando você tá ali cozinhando e movimentando a massa na panela, você vai ver que ela solta bastante amido e essa água fica mais grossa. Então quando você ralar o seu queijo e misturar na gema e colocar ali, você vai conseguir deixar muito mais densa e vai deixar daquela maneira que quando você olha os pratos na internet, você fala, não consigo fazer. E na verdade dá pra fazer, Então basicamente é isso. Então massa de qualidade, sal, azeite. Azeite aí é com você. Tem gente que fala que se colocar azeite, o molho não cola na massa. Pra mim nunca fez diferença. A vantagem que a gente tem é que ela não gruda na hora da gente porcionar, uma vez que eu trabalho em restaurante. Então você cozinhou a massa, para a cocção dela, se a gente for finalizar no restaurante, e aí as pessoas colocam um pouquinho de azeite para não grudar. Pode ser feito, ou também não pode ser feito, porque massa de qualidade, dependendo da forma que você cozinhar, ela não vai grudar. E basicamente isso, e aí você vai porcionar, ou você vai fazer na sua casa, cozinhar para os seus amigos, mas basicamente é o que? Água, sal, ferveu, macarrão. Deu 3/4 do tempo, você vai tirar dessa quantidade de água, vai colocar numa panela, numa frigideira com um pouquinho de água de cocção e vai terminando de cozinhar ela ali. Então você vai perceber que vai ficar denso o líquido. Então na hora que você colocar um molho, ele vai ajudar muito. E uma coisa que eu fiquei pensando, que alguns italianos até podem me xingar. Estava assistindo uma vez um programa, Estrela Michelin, um chefe nos Estados Unidos, para finalizar o molho de macarrão, o molho de tomate no macarrão, ele usava manteiga. Então assim, pra gente que cozinha, a gente sabe da importância do sabor que a gordura tem na hora de finalizar um prato. Então você imagina o sabor. Então vamos lá, agora eu vou ensinar você a trabalhar um macarrão de forma correta e com uma técnica que não tem como errar. Vamos lá? E antes de pôr a mão na massa, nada melhor que uma cerveja aqui do Mato Grosso do Sul, cerveja que a gente ama, que é Morena Beer. Isso não pode faltar na cozinha, é um dos meus segredos. Vamos lá? Então agora a gente vai pegar, escolher um espaguete, cocção mais rápida, mas são 8 minutos. De grano duro, ou seja, é uma massa que aguenta mais tempo de cozimento, é uma massa que vai segurar o que todo cliente quer. Na verdade, assim, não é a maioria que come ao dente.
Mas a forma correta é deixar ele al dente, de forma que você sinta a textura do macarrão na boca. Não é aquele que fica grudando que está cru. Então assim, agora a gente vai colocar no fogo e vai deixar cozinhar por 6 minutos. Já se foram 6 minutos, agora eu vou passar para outra panela. Vou pegar um pouco da água da cocção e terminar ela mexendo, né, a panela, pegar uma panelinha com cabo, e aí eu vou colocar essa água aqui e deixar ela soltar um amido. E aí na hora que você colocar o seu molho, não vai ter erro, né? Você vai ter um molho mais espesso e muito mais encorpado a massa. Volta, troca a panela, água do cozimento e agora deixar cozinhar aqui. Diminuir o fogo, sempre falo, o controle de fogo, e aí deixar chegar no ponto que você deseja. Mais uns 2 minutinhos a gente está de volta aqui só para fechar essa massa. Bom pessoal, basicamente é isso. Vocês verem, ela solta realmente amido na água, então na hora que você colocar qualquer molho, ela vai aderir, vai ficar muito mais gostosa. Então a dica que eu dou, manteiga, e aí você entra qualquer outro ingrediente. A gente fala de cozinha italiana, e a interferência francesa eles não gostam muito, mas assim, aprenda com os melhores e faça como os melhores, né? Então é isso pessoal, vai mais uma dica aí, e até o próximo vídeo, e dá seu like aí.